Ação Mara Mendes. Olá, bom dia! Começa agora o Mais Brasil News, primeira edição. Eu sou a Mara Mendes e fico com você até as 9 horas da manhã. Aqui onde você acompanha as principais notícias do mundo, do Brasil e do Distrito Federal. Pela sua 101.7 FM em Brasília e pela sua 95.1 FM em Manaus, além do nosso portal maisbrasil.news e as nossas redes sociais. E de acordo com o IMET, o dia em Brasília vai ser de poucas nuvens e muito sol. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32. A umidade relativa do ar vai variar entre 50% e 15%. Lembrando que ontem, aqui em Brasília, a umidade do ar chegou a 10%. Então é bom, você que nos acompanha aqui por Brasília, é bom você se hidratar bastante. Agora, já em Manaus, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 34, com tempo nublado e pancadas de chuva. A umidade relativa no ar em Manaus, para variar, sempre boa, entre 90% e 50%. Vamos aos destaques do dia? TSE nega uso de imagem de 7 de setembro em campanha de Bolsonaro. Justiça Eleitoral recebe quase 11 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular. STF recebe pedido de suspensão de orçamento secreto. Distrito Federal registra dia mais quente do ano e a umidade do ar pode continuar abaixo de 20%. Justiça determina suspensão de propagandas de Ibanez e de Leandro Graz aqui no DF. Fique comigo. Depois de 3 dias de buscas, mãe e filha são resgatadas em uma mata no interior de Minas Gerais. Quem traz os detalhes é a repórter Gisele Peixoto. Após 3 dias perdida em uma mata com a filha de 3 anos, no interior de Minas Gerais. Ela contou que teve de beber água suja para sobreviver. Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e a filha Kiara já receberam alta do hospital da cidade. As duas foram resgatadas após se perderem em uma mata na zona rural de Morada Nova de Minas. Elas viajavam com o namorado de Ludmila, Walter Moreira, quando o carro atolou e a jovem saiu para buscar sinal de celular e se perdeu com a filha. No caminho, percebeu que a rota do GPS levava a uma área de mata, mas continuou em busca de sinal. Após um tempo de caminhada, as duas ficaram sem bateria no celular e passaram a andar sem rumo pelo local. O namorado, que ficou no carro, acionou os bombeiros ao perceber a demora no retorno. Em conversa com um dos policiais que foram acionados após o desaparecimento, o namorado e a jovem agradeceram ao auxílio nas buscas. Ela ainda foi apelidada de Leoa pela corporação. Teve o sargento Lu, o primeiro policial que conseguimos entrar em contato, e deu todo o apoio do começo ao fim da história e mandou a viatura e ficou com nós lado a lado e agradecer a ele e te apresentar a ele também. Obrigada, viu? Prazer por nada. Obrigada. Nada, ser uma leoa. O inquérito deve ser encerrado como desaparecimento apenas, já que a jovem disse em depoimento que se perdeu na mata. De Brasília, para a Rádio Mais Brasil News, Gisele Peixoto. E uma mulher foi condenada por estelionato após enganar os próprios amigos para embolsar o dinheiro do aluguel de uma casa de Réveillon. Quem traz mais detalhes é a repórter Luana Moura. A decisão foi do juiz titular da 2ª Vara Criminal de Brasília. A mulher foi condenada a 1 ano e 3 meses de prisão, além de multa pela prática de estelionato. Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a acusada, em nome de um grupo de amigos, fez o contrato de locação para passarem a virada do ano pelo valor de R$ 46 mil, sendo que 25% foi pago na assinatura do contrato. Mas a acusada adulterou algumas cláusulas
fazendo constar que o valor total seria de R$ 48 mil e que o pagamento inicial seria de 50%. Ela recebeu das vítimas a quantia de R$ 24 mil e transferiu para a imobiliária apenas R$ 11.500. Meses depois, reincindiu o contrato, recebeu a entrada da imobiliária e não devolveu os valores para as vítimas. A reportagem da Mais Brasil News conversou com uma das 5 vítimas que preferiu não se identificar. Ele afirmou que entraram na justiça contra a mulher para que ela pudesse parar com o ato, pois já havia feito isso com outras pessoas. Então, assim, nossa intenção foi representar para que ela pudesse parar com isso. E aí, a nossa intenção também era receber nosso dinheiro de volta na justiça. Então, assim, ficar sem esse dinheiro durante tanto tempo prejudicou a gente, porque a gente teve que parar a capital e realmente a gente só queria que a justiça fosse feita. E se ela fez, ela tem que pagar. É isso que todo mundo espera da justiça, que a justiça cumpra seu papel, né? Seu dever. E que sirva para que ela não cometa mais isso. Espero que isso seja um aprendizado e que mude a cabeça dela, a forma de agir. O advogado criminalista Emerson Tauiu explica que a pena dada para a acusada foi flexível, pois ela poderia pegar até 6 anos de reclusão. Isso acaba estimulando algumas pessoas que têm o discernimento de fazer essa análise de vou cometer um crime, quanto eu vou lucrar e quais serão as consequências. E isso proporcionalmente à moralidade junto com a legalidade causa esse espanto. Sem dúvida alguma, essa pena foi muito branda dado ao crime que ela cometeu. A pena de 1 ano e 3 meses de reclusão será em regime aberto, além de 40 dias de multa no valor de 1/30 do salário mínimo. Mas a defesa da acusada ainda pode recorrer. A Mais Brasil News tentou contato com a acusada, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. Para a Mais Brasil News de Brasília, Luana Moura. E a polícia prendeu um homem suspeito de ser o culpado pelo barco que afundou no Pará. Mais de 20 pessoas morreram nessa tragédia. A gente começa agora com a repórter Mônica Vieira, que tem mais informações. Bom dia, Mônica. Oi, Mara. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, o Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, ele foi preso ontem por volta das 3 horas da tarde em uma região da cidade de Belém. O mandado de prisão foi expedido contra ele no sábado, porém só foi divulgado pela polícia local ontem. Até o momento, 22 pessoas morreram vítimas desse naufrágio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 66 pessoas sobreviveram a essa tragédia. As buscas por mais vítimas foram retomadas nesta terça-feira. O barco naufragou na quinta-feira da semana passada, depois de embarcar as pessoas na ilha de Marajó com destino a Belém. Porém, no meio do caminho, a água entrou no motor e o barco afundou, fazendo essas vítimas. De acordo com o socorro local, uma pessoa ainda segue desaparecida. Marcos de Souza deve responder por dolo eventual pela morte dessas pessoas. De acordo com a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado, a embarcação fazia viagens de forma clandestina. Viu, Mara? Eu volto com você. Obrigada, Mônica. Até daqui a pouco. E o Ministério da Saúde disse que vai combater o sarampo no Brasil e acabar com a circulação do vírus. Quem traz mais detalhes é a Luana Moura, que está de volta. A intenção da pasta é combater a circulação do vírus no Brasil. Neste ano já foram notificados 45 casos da doença, mas em 2019, quando o país perdeu o certificado de eliminação do sarampo conquistado em 2016, o país registrou mais de 20 mil casos. Os casos da doença têm aumentado, mas a vacinação da população tem diminuído desde 2016, segundo o Ministério da Saúde. Agora, a pasta realiza mobilizações para identificar casos suspeitos de sarampo ou rubéola nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados, além de residências, creches, escolas, instituições de curta e longa permanência e ambiente de trabalho. O médico clínico geral Roberto Debski alerta para os sintomas e como a doença é transmitida. As secreções, gotículas eliminadas pelo espirro, pela tosse. Existem vários sintomas do sarampo. Principais são manchas avermelhadas no corpo, chamado de exantema maculopapular eritematoso. Elas começam no rosto e descem até os pés, também tosse, febre, conjuntivite, então os olhos com vermelhos, com secreção, perda do apetite. Pode evoluir com agravação, com sintomas como otite, pneumonia, encefalite. O médico alerta ainda para a importância da vacinação, pois a doença pode ser perigosa para as crianças.
para que a gente possa reforçar essa importância da vacinação, da campanha, de seguir o calendário de imunização, para que o Brasil possa novamente ter a certificação de ter eliminado o sarampo. Então é importante que os pais estejam atentos, levem seus filhos para vacinar, né, com a tríplice, contra o sarampo e também contra a polio, contra todas as outras doenças infecciosas que podem ter sérias consequências. A vacina tríplice viral, além do sarampo, protege contra a cachumba e rubéola e está disponível em todas as salas de vacinação do Brasil. O imunizante também faz parte da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022. A mobilização iria até o dia 9 deste mês, mas foi prorrogada até o dia 30, em razão da baixa cobertura vacinal. Até a última semana, apenas 35% das crianças de 1 a menores de 5 anos de idade haviam sido imunizadas contra a poliomielite. O objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% neste público, além de reduzir o número de não vacinados entre menores de 15 anos. Para a Mais Brasil News de Brasília, Luana Moura. Minuto Eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, Rádio Mais Brasil News, Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou que um candidato use boné na foto oficial para concorrer às eleições deste ano. O caso aconteceu em São Paulo. O político identificado como Douglas Belchior, do Partido dos Trabalhadores, tinha entrado com recurso para poder usar o utensílio depois que o próprio tribunal tinha barrado a foto do candidato com o boné. E a terça-feira foi agitada para os candidatos à presidência da República, que tiveram muitos compromissos de campanha. Quem traz os detalhes é o Alessandro Saturno. O candidato Ciro Gomes esteve na Bahia para a inauguração do comitê do PDT. Ele ainda participou do encontro com pessoas com deficiência na APAE. Mais do que nunca é necessário você diversificar o perfil produtivo do semiárido brasileiro. É o que nós fazemos com grande experiência e talento no Ceará. É preciso industrializar o sertão do Nordeste. E o caminho dessa indústria, está escrito no nosso projeto, são aqueles caminhos por onde o Brasil já está gastando dinheiro. O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou do encontro virtual com comunicadores e comunicadoras dos partidos aliados, das centrais sindicais, dos comitês populares e dos movimentos sociais. Tivemos no Brasil um percentual de eleitores que não vota. Ou seja, tem gente que espera chegar o dia das eleições e logo cedinho, na véspera, ele pega o carro dele e vai para a praia, vai para o interior, ele não quer votar. Então era importante que a gente também tivesse uma mensagem para essas pessoas, porque a pessoa que não vota, depois a pessoa perde um pouco da autoridade de cobrar de quem foi eleito. A candidata Simone Tebet passou a tarde em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. Ela visitou o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba e logo depois fez uma caminhada pelas ruas do bairro Monte Castelo. Hoje, inovação é o grande problema das indústrias brasileiras. Elas entram com 60% do investimento, que é muita coisa, e os governos entram com 40%. Nós temos que inverter essa ampulheta, porque aí você dá competitividade para as indústrias. Não há crescimento sustentável, não há emprego de qualidade sem uma indústria forte. O presidente e candidato Jair Bolsonaro participou de uma entrevista numa emissora de televisão. Mais cedo, ele esteve em Sorocaba, em São Paulo, onde participou de uma motociata. A motociata aqui tudo espontâneo, ninguém gastou um centavo com isso, o pessoal vem de forma voluntária. Nós temos 30 milhões de motos no Brasil, um pouco mais de 20 milhões de motociclistas, a grande parte nos apoia e é do coração esse apoio. Alessandro Saturno, repórter de Brasília, para Mais Brasil News. E o TSE já recebeu mais de 10 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular em menos de um mês. Quem traz os detalhes é a Luana Moura.
As denúncias foram contabilizadas em todo o Brasil e já somam 10.870. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, os indícios de irregularidades foram notificados desde o dia 16 de agosto e enviadas pelo aplicativo Pardal, ferramenta digital criada em 2014 que permite o cidadão registrar reclamações contra as campanhas. Após o recebimento, as queixas são enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Segundo o especialista em direito eleitoral Cristiano Vilela, a grande maioria das denúncias vem dos concorrentes dos candidatos. Que é o adversário que muitas vezes acaba fazendo as denúncias, né, de propaganda irregular, de situações que eventualmente estejam em desconformidade com a legislação. É por isso que nós temos esse número, né, que foi divulgado aí, de mais de 10 mil denúncias através do aplicativo Pardal. Uma parte delas também acaba vindo da própria sociedade, mas seguramente a grande maioria vem dos interessados no processo político que acaba se utilizando desse instrumento. O maior número de denúncias foi registrado em Pernambuco, com 1.500, seguido por São Paulo, 1.300, e em terceiro fica Minas Gerais, com 1.100. O especialista em direito eleitoral explica ainda que as penas para quem comete crime eleitoral variam de acordo com cada caso. De uma punição mais branda, como a retirada da propaganda irregular, até a aplicação de uma pena de R$2.000, quer dizer, de um valor relativamente mais baixo, até situações onde você tem aplicações de multas num valor bem mais alto, que ultrapassem a casa dos R$100.000, por exemplo, ou então em situações que possam acabar redundando na inelegibilidade, na cassação de registro de candidatura. Então, o grau das punições, ele acaba variando de acordo com a prática que é adotada. Ainda de acordo com os dados do TSE, foram recebidas 3.600 denúncias referente a candidatos a deputado estadual, 3.400 a deputado federal, 1.400 a presidente. Para a Mais Brasil News de Brasília, Luana Moura. A defesa do presidente Jair Bolsonaro disse ao TSE que não houve fins eleitorais nos atos do dia 7 de setembro. Os advogados do presidente se pronunciaram em ação que corre contra ele no TSE. Quem tem os detalhes é o repórter Alessandro Saturno. Oi, Mara, bom dia. Não vai me dar bom dia, não? Oi, Alessandro, bom dia. Claro. Bom dia, desculpa pela falta de educação. Vamos seguir a etiqueta aí, pelo amor de Deus, senão eu fico até dodói, fico titimalia. Olha só. Para de mimimi. A defesa do presidente... Bom dia a você, Mara, bom dia, é claro, a todos os ouvintes ligados aqui na Mais Brasil, no YouTube, na Rádio 101.7, e é claro, né, toda a equipe da Mais Brasil aí trabalhando. Bom, vamos lá, então a defesa do presidente Jair Bolsonaro alegou ao Tribunal Superior Eleitoral, né, lembrando e contextualizando aí para o nosso ouvinte, que foi uma ação impetrada por vários partidos, entre eles PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede e também o PSB. Eles alegaram justamente aquilo que a gente já vem noticiando aqui há um bom tempo. Foi uma ofensiva jurídica contra o presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele fez uso do evento cívico-militar, que foi o desfile de 7 de setembro, para fazer campanha. Primeira vez que a defesa se pronuncia. E a defesa disse o seguinte, olha, o presidente não usurpou, a palavra utilizada foi essa, não houve usurpação eleitoral do bicentenário. Segundo a defesa, o evento ocorreu de forma natural, com a presença de autoridades, foi um evento normal, um evento que transcorreu tudo bem. Então, assim, a defesa disse que o presidente, é óbvio, né, que a gente já esperaria esse tipo de atitude da defesa, alegando que o presidente... E eu não sei, Mara, eu até comentei com você e para o nosso ouvinte também, se vocês repararem, o presidente Bolsonaro, ele faz o discurso dele em cima do trio elétrico posterior, a posteriori, como a gente fala no direito, do desfile. E eu acredito que era já pensando nessa possível utilização do evento de 7 de setembro. Ele não fez no palanque onde ele estava como presidente. Ele deixa o palanque, segue para o trio elétrico e lá, sem a faixa, inclusive presidencial, ele faz o discurso, né? Mas, enfim, a defesa alegou isso, que não houve qualquer usurpação. Ok, Mara? Guarde essa palavra. É isso aí, Alessandro. Mas aí o TSE já decidiu que ele não vai poder usar essas imagens, né? Ontem o TSE fechou o dia já batendo o martelo. Não adiantou a defesa fazer todo esse discurso, não, porque
ele não vai poder usar, né? Exatamente, Mara. Foi uma decisão que foi por unanimidade, né, como a gente fala, todos decidiram que ele não vai poder usar. Essa decisão do tribunal, apesar da alegação da defesa, foi o seguinte: não tem conversa, não vai poder usar essa imagem aí do 7 de setembro. Inclusive, a defesa, né, eu estava lendo ali nos autos do tribunal, a defesa já se pronunciou, disse que vai respeitar a decisão da justiça, retira da campanha do presidente e candidato Bolsonaro. No entanto, fez ressalvas, né? Fez algumas ressalvas em relação à retirada da imagem do 7 de setembro, Mara. Obrigada, Alessandra. Olha, desculpa, tá? Por não ter te dado bom dia imediatamente. Na verdade, não é mimimi, não. Isso é... Você tá certo, você tem que cobrar um bom dia. Isso aí, eu não aceito não. Aqui, minha filha, é o seguinte, é rápido, como eu já te falei, 5 horas da manhã a gente já tá posicionado aqui com Mais Brasil. Então, não brinca com a gente não, que a gente tá atento. É isso aí, Mais Brasil News, notícia e música boa, né? Alessandro Saturno, exatamente. Até daqui a pouco, tá? Não vou pedir a mensagem do dia ainda, porque você ainda vai voltar aqui, tá bom? Exatamente. Então até daqui a pouco. E a gente conversa com o nosso especialista em direito eleitoral, o professor Alberto Rolo, e também com o nosso cientista, nosso analista político e jurídico, Dr. Max Telesca, a respeito desse assunto. Eu vou começar com o professor Alberto Rolo. Professor, bom dia. Só acredita que essa decisão já era esperada ou não? Até mesmo porque houve todo essa discussão, né, em torno dessa questão do 7 de setembro, o fato do presidente Bolsonaro ter saído do palco aqui em Brasília, o palco oficial do 7 de setembro, do desfile, e depois, em seguida, foi para o trio elétrico. Mas já era esperado que essas imagens não poderiam ser usadas na campanha, como a equipe do presidente Bolsonaro pretendia? Bom dia, Mara. Bom dia para você e para os amigos da Mais Brasil News. Ontem, o TSE, então, julgou as liminares que o ministro corregedor já havia dado anteriormente, proibindo a campanha eleitoral do candidato Jair Bolsonaro de utilizar as imagens do dia 7 de setembro. Nós já falamos aqui. Num primeiro momento, o presidente foi bem orientado, bem instruído, até porque um dos advogados dele já foi ministro do TSE e foi esse que fez a defesa ontem, e conseguiu separar, na medida do possível, os atos oficiais do palanque, do desfile de 7 de setembro, do uso da faixa presidencial, da recepção do presidente de Portugal e outras autoridades. Conseguiu separar do momento seguinte, que foi quando ele tirou a faixa presidencial e subiu num carro de som, carro privado, carro patrocinado por algum apoiador, mas aí sim no momento de campanha eleitoral. Lá no Rio de Janeiro, talvez fique um pouco mais difícil de fazer essa separação, embora ele tenha subido também em carro particular, carro privado. Houve desfile, né, entre aspas, de caças da Força Aérea, dos navios da Marinha, houve saltos de paraquedistas militares, houve tiros de canhão lá no Forte. Tudo isso é dinheiro público, tudo isso são gastos de dinheiro público que não podem ser misturados com campanha eleitoral. Mas para isso existem as ações que estão em tramitação lá no TSE e no final, depois de ampla defesa, depois de contraditório, os 7 ministros vão decidir se houve desvio de dinheiro público para a campanha eleitoral ou não, e aí nesse caso as penas são pesadas, né? É verdade, professor. Obrigada. E eu converso agora também com o nosso analista político e jurídico, Dr. Max Telesca. Doutor Max, o senhor concorda aí com o professor Alberto Rolo? A decisão do TSE de proibir a utilização das imagens do 7 de setembro foi uma decisão correta, uma decisão acertada, porque o 7 de setembro é um evento oficial, foi um evento na esplanada dos ministérios, onde o presidente da República estava representando a todos os brasileiros e não somente aqueles brasileiros que votam nele, utilizando-se de verbas públicas e utilizando-se do cargo
numa solenidade que tinha por objetivo não uma campanha eleitoral, e sim a comemoração do bicentenário da nossa independência. Então, uma festa de todos e não somente de um candidato. Então, por isso, a decisão do ministro Benedito Gonçalves foi uma decisão correta sob o ponto de vista da justiça eleitoral e do que é a realidade mesmo. Não se pode transformar a festa de todos numa festa de um só candidato. Agora, sobre o outro ângulo aí da questão, Mara, não se pode também querer utilizar, como se diz no direito, da própria torpeza em benefício próprio. Porque o que está se buscando agora já que não pode as câmeras da própria campanha, então alguém que fez essas imagens por conta e risco, por obra própria, uma pessoa qualquer que estava ali e que mandou para a campanha e vai se utilizar dela no programa, também está errado, porque é óbvio que vai acabar atingindo o objetivo, e a justiça não pode se compadecer desse tipo de situação. Ela não pode querer passar o pano, para dizer aqui, usar uma palavra popular, nessa situação, porque vai estar sendo atingido o mesmo objetivo, só que de uma maneira diferente, ou seja, burlando a lei através de uma maneira diferente, que é utilizar de uma terceira pessoa para utilizar das imagens que não são as imagens que estão corretas sob o ponto de vista da lei eleitoral. Obrigada, doutor Max. Até daqui a pouco. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal lacrou 989 urnas eletrônicas que vão ser enviadas para o exterior. Esses equipamentos vão ser utilizados em pelo menos 77 países para brasileiros que vão votar para as eleições do dia 2 de outubro. Ao todo, 697 mil brasileiros devem indicar a preferência para o presidente da República. Esse é o único cargo em que o voto é permitido para quem está fora do país. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Fique comigo. Na Mais Brasil News você ouve Papo dos Quatro. Todo sábado, de 9 às 10 da manhã. Música, opinião, as principais notícias do Brasil e do mundo. Um papo inteligente com Mara Mendes, Alessandro Saturno e você. Papo dos Quatro, aqui na Mais Brasil News, 101.7. Notícia e música na mesma sintonia. Simone, sim. O SUS não é só o maior sistema de saúde pública do planeta Terra. Ele é o maior programa social do planeta Terra. Ele é para todos e é de graça. Ele só não consegue fazer a sua parte porque o governo federal não coloca o dinheiro necessário. É muito dinheiro que é recolhido dos impostos do povo brasileiro e dinheiro que não chega lá na ponta naquilo que precisa. Coligação Brasil para Todos. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. 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 Agora é Exalci 45. O DF tem hoje 260 mil desempregados. Esse é um número oficial. O que o atual governador fez para evitar essa situação? Onde estão os empregos? Quem anda pelo DF como eu ando, sabe o que o povo está sofrendo. Quero trazer de volta a Brasília das oportunidades e da esperança. As pessoas não querem viver só de cesta básica. Eu vim para mudar para melhor. É Exalci 45. Coligação para cuidar das pessoas. Federação PSDB, Cidadania e PRTB. Leila é doce, Leila é doce, as pessoas em primeiro lugar. É Leila, é doce, nossa vencedora. Brasília precisa de uma governadora. É Leila, é doce, nossa vencedora. Brasília precisa de uma governadora. A
Amigo pecuarista, a oportunidade para você qualificar seu rebanho chegou. Adquira hoje mesmo dose de semi-padrão ouro do Toro PO Gadurcino. Com apenas R$19,90, você pode adquirir um super pacote com 100 doses. Conciliando alto desempenho de ganho de peso, precocidade reprodutiva, longevidade e característica de carcaça. Adquira genética de qualidade para o seu rebanho com a Agropecuária Parintins. Informações e vendas 047 3231 0400. Meu nome é Damares, nasci no sul do país, nasci em Paraná. Passei parte da minha vida e infância no nordeste do país. Depois vou para São Paulo. Agora estou há 24 anos em Brasília. Sou advogada, sou educadora, sou também pastora evangélica. Essa é a Damares, que sempre esteve nos bastidores ou em movimentos, lutando por transformações no meu país. Vote Damares, senadora 100. Coligação União por Brasília. Republicanos, União Brasil. Rosilene, senadora do Lula lá. 133 pra mudar. Agora eu vou falar um pouquinho de Rosilene pra você. Rosilene é uma mulher trabalhadora, corajosa e identificada com nossas ideias e nossos sonhos para o DF e para o Brasil. Com quem é gente, da gente no poder. Rosilene, senadora do Lula lá. Sou Rosilene Correia, vote 133. Federação Brasil da Esperança. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite, você ouve Old Songs. Música pra você relaxar. Aqui na Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil News, primeira edição. Volta já. Em Brasília, são 8h06. De volta com o Mais Brasil News, primeira edição. Dado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que o setor de serviços apresentou um crescimento no Brasil. Quem traz os detalhes é o Andrews Neri. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e mostraram que o setor de serviços cresceu 1,1% no Brasil em julho. Esse é o terceiro mês seguido que o indicador mostra crescimento neste setor, que já acumula alta de 2,4% no período. O setor se encontra 8,9% acima do nível de fevereiro de 2020, que é considerado pré-pandemia. Os setores de transporte e comunicação foram os que mais avançaram de junho para julho, de acordo com o levantamento. Para o economista Renan Silva, essa área foi uma das mais afetadas por conta da pandemia e agora volta a crescer por ter uma demanda reprimida dos serviços buscados. Vale lembrar que o setor de serviços foi o mais prejudicado no período de pandemia, ocasionando um efeito ali de demanda reprimida. Agora a gente tem uma aceleração da recuperação do setor via ali consumo das famílias, buscando, por exemplo, pelo setor de turismo, bares, restaurantes, hotelaria. Também a gente deve lembrar que o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil, tem contribuído para a redução do desemprego. Com esse novo crescimento, o setor chega ao ponto mais alto de alta desde novembro de 2014. O acumulado nos últimos 12 meses já chega a 9,6% de crescimento. O economista ainda completa que o setor deve seguir os próximos meses com crescimento na economia brasileira. Eu diria que é sim uma tendência até ao final do ano, né? Depois a gente deve ter uma acomodação, também porque a gente deve considerar que o grau de endividamento da família ainda é bastante elevado, tá? Mas, de fato, a recuperação surpreende e isso tem sido muito bom para as projeções do PIB para 2022. O levantamento do IBGE também mostrou que o índice de atividades turísticas cresceu 1,5% de junho para julho, depois de uma queda de 1,7% no mês anterior. Para a Rádio Mais Brasil News de Brasília, Andrews Neri. E a gente conversa agora com o nosso analista de mercado financeiro, Dr. Ciro de Avelar. Bom dia, Dr. Ciro, tudo bem? Oi, Mara, bom dia a você, os ouvintes, tudo bom? Tudo bem. Doutor Ciro, a que o senhor atribui essa alta aí na questão de serviços, né? Dessa questão da prestação de serviços? Qual a análise que o senhor faz? Mara, o setor de serviços vem numa trajetória de crescimento e recuperação desde a época da pandemia, né?
E agora, principalmente, começamos o segundo semestre já, digamos assim, de certa forma, principalmente com as atividades econômicas e com o fluxo de pessoas e circulação de pessoas, num nível já não tão mais preocupado ou preocupante com o impacto da pandemia. Então as pessoas voltaram a circular, voltaram a consumir, principalmente em decorrência das medidas de transferência de renda que injetaram dinheiro na economia, né? Por isso o consumo das famílias que vinha tão estrangulado e ainda está também, claro, mas o consumo das famílias tem empurrado o setor de serviços, principalmente, para essa trajetória de crescimento e de recuperação, na verdade. E o setor de serviços, temos que lembrar também que o período de julho foi um período de férias, onde as pessoas também, as famílias também, ficaram sem viajar, sem aproveitar as férias, digamos assim, familiares durante quase 2 anos. Então, o setor de serviços também foi positivamente afetado pelo período de férias, onde a gente pode ver que, principalmente, os serviços às famílias sofreu um crescimento significativo, principalmente nesse último trimestre. Então, mais uma vez, demonstra como o consumo das famílias, o setor de serviços, mesmo com a taxa Selic alta e inflação em alguns aspectos, em alguns núcleos, ainda muito pressionada, o consumo das famílias e os serviços, principalmente por ser um dos setores que mais emprega, vem numa trajetória de recuperação e vai contribuir ainda durante muito tempo para a retomada da atividade econômica brasileira. Mara. Peço que o senhor continue com a gente, porque o Brasil ficou em 4º lugar no ranking global de investimento. A posição pré-pandemia, recuperada em 2021, é mantida no balanço parcial de 2022. A melhor posição histórica foi em 2011. O Alessandro Saturno está de volta e conta pra gente os detalhes, né, Alessandro? Exatamente, Mara. Olha, eles fizeram um recorte do primeiro trimestre deste ano, justamente para que eles pudessem emitir esse relatório. Na prática, Mara, esse relatório ele aponta aí um saldo, né, justamente para compra ou capitalização de empresas. O Brasil, em 2021, ele também ficou em 4º lugar, acumulando aí 50 bilhões de dólares. Ficou atrás de 2019, quando também acumulou um saldo de 65 bilhões de dólares. Então ele mostra, Mara, um recorte importante para o nosso país em relação a essas duas informações que eu te disse. É um saldo que mostra justamente a possibilidade de investimento, né, seja para compra de uma empresa ou até mesmo para capitalizar essa empresa. Então esses dados foram recortados do primeiro trimestre deste ano, Mara. Obrigada, Alessandro. Eu volto a conversar com o Dr. Ciro, nosso analista de mercado financeiro. Doutor Ciro, como é que o senhor avalia aí essa posição, né? 4º lugar no ranking global de investimento? Pois é, Mara, o Brasil sempre chamando muita atenção quando se trata de investimento estrangeiro. Diferentemente do que muitas vezes nós temos a percepção doméstica do Brasil, o estrangeiro, o investidor estrangeiro, vê o Brasil como um potencial de crescimento ainda muito grande, muito elástico, né? Principalmente no momento atual, em decorrência da taxa Selic alta, que atrai investimentos estrangeiros, principalmente investimentos estrangeiros financeiros, né? Mas também atrai muito capital estrangeiro, muito interesse estrangeiro, tanto para empresas como para capitalização de empresas, como comentou o Alessandro, porque o Brasil tem ainda uma vantagem competitiva e comparativa com outros países que fazem com que ele fique numa posição de destaque. Principalmente, temos mão de obra barata, mão de obra capacitada, temos um diferencial competitivo no que se refere a commodities, né, Mara? Somos o grande celeiro do mundo, alimentamos o mundo, então o estrangeiro olha para o Brasil com essa ótica, pensando no longo prazo. O Brasil vai continuar sendo o grande fornecedor, né, de alimentos do mundo. No tocante à energia também, o estrangeiro vê o Brasil com potencial de crescimento energético, principalmente
tendo que adaptar a sua matriz energética, e com essa crise energética no mundo inteiro também, o investidor estrangeiro vê o Brasil com uma ótica muito positiva. Ou seja, Mara, demonstra como precisamos olhar o Brasil no longo prazo, com reformas estruturais. E um ponto importante é quando os agentes políticos e os agentes públicos não atrapalham, o Brasil sempre se coloca em posição de destaque no mercado global, Mara. Pois é, isso mostra essa questão da versatilidade, né, da economia brasileira, né, doutor Ciro, que embora os agentes públicos, os gestores acabem não tendo uma gestão satisfatória, mas o país sempre tem aí, sempre é uma atrativa aí para os investimentos estrangeiros, né? Mara, o Brasil é um transatlântico, com várias oportunidades, né, Mara? E eu costumo dizer que se tivéssemos aí um plano de nação para que entre 8 e 12 anos, de fato, houvesse uma convergência de interesse público e político, certamente, com toda essa dificuldade política e sem uma agenda estrutural, o Brasil caminha, né, Mara? Imagina se houvesse uma convergência de interesses e um plano de nação. Certamente seríamos uma nação muito rica e com muita oportunidade de emprego e renda para a população, Mara. Com certeza. Doutor Ciro, muito obrigada, um bom dia e até amanhã. Eu que agradeço, Mara. Um ótimo dia a você e os ouvintes. Até amanhã. Até amanhã. E para você que está nos ouvindo por Manaus, que está nos acompanhando por Manaus, você fique agora com a programação local. E você que está nos acompanhando por Brasília, continua com a gente aqui no Primeira Edição. E o PSOL pediu ao STF a suspensão do orçamento secreto até as eleições. O partido acionou a Suprema Corte contra o decreto publicado por Bolsonaro que possibilita a retirada de verba da ciência e da cultura. Quem traz os detalhes é ele, Alessandro Saturno, que está de volta. Não é à toa que ele está a postos desde 5 horas da madrugada, né, Alessandro? Vamos lá. Exatamente, Mara. Olha só, esse decreto do presidente e candidato, né, Jair Bolsonaro, ele foi publicado no dia 6 de setembro. O PSOL entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é justamente tido como remédio constitucional, alegando isso, né? Não dá para o governo liberar essa verba toda do orçamento secreto, e aí a gente está falando, Mara, de nada mais, nada menos que 5,6 bilhões de reais do orçamento secreto em emendas. Essa liberação ocorreria até o final do ano. Inclusive, o candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a comentar em uma das últimas agendas, a gente acompanhando aí o Dia dos Candidatos, ele questionou justamente esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Mara, essa ação que foi protocolada pelo PSOL já está aí sobre a relatoria da ministra Rosa Weber, que é presidente, né, assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, e agora vai depender dela como que ela vai conduzir isso, né? Porque justamente, só passando um pouquinho da notícia, indo agora mais para uma análise, o presidente usaria essa verba justamente para angariar mais votos e ter mais apoio, né? Então, é uma verba que seria para ele importante, no entanto, só alegou isso, não dá para ter esse tipo de toma lá da cá, justamente em campanha eleitoral, em um momento tão decisivo, Mara. Não, tão decisivo, Alessandro, e também é um momento que nenhum candidato tem o direito de abrir vantagem em cima do outro em relação à questão, usando o dinheiro público, né? Porque isso é abrir vantagem em cima dos outros candidatos, utilizando aí o que é público, o dinheiro. Não, exatamente. O que, lembrando ainda, eu ainda fiz a cobertura ontem da matéria que eu acho que foi da Luana Moura, que ela falou há pouco, que foram 11 mil denúncias, né, sendo que Pernambuco e São Paulo, Pernambuco saiu na frente, São Paulo depois. E o que chamou a atenção nisso, Mara, é que justamente as pessoas estão denunciando compra de votos e uso da máquina pública, as principais denúncias que ocorreram no aplicativo do TSE, né? Então, realmente são questões aí que é aquilo que você falou, né? Teve a proibição da imagem, agora assim, você não pode usar a máquina pública ao seu favor, né? Então, tem todo esse
essa história que você falou. Exatamente. Alessandro Saturno sempre trazendo aqui os bastidores. Então, o ouvinte do Primeira Edição nunca fica sem os bastidores. Ale, daqui a pouco eu volto a falar com você, porque a gente ainda tem mensagem do dia, tá? Tá bom, Mara. Bom dia. Sobre esse assunto, a gente volta a conversar com o nosso analista político e jurídico, Dr. Max Telesca, e também a gente conversa com o nosso cientista político, Dr. Guilherme Soares. Eu começo com o Dr. Max, que está de volta. Dr. Max, é exatamente isso que eu falei com o Alessandro, né? Não tem como. Orçamento secreto já tem essa questão que não tem fiscalização, né? Não há transparência no orçamento secreto, porque não há transparência na questão das emendas, né, daquilo onde vai ser aplicado, e ainda tem esse fator, nós estamos aí a menos de 20 dias para o pleito, né, para as eleições, então não tem como, né, querer usar orçamento secreto logo agora. Pois é, Mara, sobre esse assunto, o orçamento secreto já foi criticado pelo Tribunal de Contas da União, e o Supremo Tribunal Federal já determinou que o Congresso Nacional adequasse essa forma de legislar do orçamento brasileiro à Constituição Federal, com normas de transparência, que se identifique exatamente quem mandou a verba, para onde foi, e não da forma como está sendo praticado. O orçamento secreto, na prática, continua a mesma coisa. E o orçamento brasileiro continua sendo invadido de maneira, entre aspas, legal, pelas piores práticas, que são o fisiologismo, o clientelismo, o paroquialismo, ou seja, se tira a ideia de um orçamento público garantidor de políticas amplas, públicas, coordenadas, para atender interesses pequenos, locais, menores. Aquilo que se faz, o Congresso Nacional virou uma grande Câmara de Vereadores. É disso que se trata. E o pior, se fosse só isso, até era absurdo já, mas não era surreal, que a gente sabe que o orçamento secreto é uma porta de entrada muito larga para a corrupção. Por quê? Porque não tem transparência. Porque é muito difícil de fiscalizar. Se já se faz corrupção da outra maneira, imagine assim, dessa forma. Pois é. Agora, o PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei, vamos ver se o Supremo vai dar essa liminar. Acho difícil, porque seria uma interferência. O Supremo seria criticado por estar interferindo no outro poder. O assunto é grave. O ideal teria sim que dar essa liminar, que o Supremo conceder essa interrupção dessa bagunça que é o orçamento secreto. Mas não vejo muito provável essa decisão liminar em virtude disso que eu falei, pela crítica que vai ser de uma interferência de um poder no outro, embora fosse muito lícita e correta essa interferência. Pois é. Obrigada, doutor Max. Aí a gente vai conversar, lógico, com o nosso cientista político, doutor Guilherme Soares. Bom dia, doutor Guilherme, tudo bem? Bom dia, Mara, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Doutor Guilherme, o senhor concorda com o doutor Max? Aí eu acrescento aí outro ingrediente que, na verdade, não tem como, né? Assim, porque é lógico que esse candidato que vai receber que está liberando essa emenda, né? Está destinando essa emenda secreta, ele vai ter vantagem em cima do outro, né? Porque ele ainda vai bater no peito aqui, ó, acabei de conseguir, e vai totalmente na contramão da questão da lei eleitoral, né? E, Mara, assim, para começar, né, antes de tudo, a falta de transparência do orçamento secreto, ela já é uma vergonha no período normal, né? No período fora de eleição. Você ter ainda esse artifício do orçamento secreto, você ter esse orçamento que não tem transparência, que você não sabe para onde vai, quanto foi, o que foi destinado, num período eleitoral é pior ainda. É algo absurdo. E eu concordo com o que você colocou, com o que o Dr. Max colocou, de que se torna, sim, um elemento que acaba favorecendo, no caso, o candidato que consegue destinar esses recursos, né, tão em cima da hora.
A gente precisa lembrar que a gente está a menos de 18 dias, 19, 18 dias para o primeiro turno. Então, o brasileiro e até mesmo toda a população, ela acaba tendo uma memória curta, né? Então, se você tem uma destinação de recursos tão em cima da hora, por exemplo, da eleição, vai ficar na cabeça daquele eleitor, daquela população daquela região, que olha só, o cara está fazendo aqui pra gente, o cara fez. Uhum. Isso vai ficar na cabeça. Então, eu acredito que de fato é algo errado, é algo que não deve acontecer, é algo que se configura como um abuso de poder político, né? Mas eu também concordo com o que o Dr. Marcos falou sobre dificilmente ter uma interferência de um poder sobre o outro nessa situação, né? Por mais correta que ela seja. Pois é. E aí, além de tudo, se você tiver ainda uma interferência dessa, de um poder sobre o outro, no caso do judiciário sobre o executivo, você ainda vai fortalecer uma narrativa que já vem sendo construída há um bom tempo de perseguição, de que o judiciário estaria contra, e tudo aquilo que a gente já vem falando já há alguns meses, né, que vem sendo construído. Uhum. Mas chega a ser escandaloso, né, doutor Guilherme, esse tipo de manobra, porque isso é uma manobra, né? E o pleito está aí, há menos de 20 dias. Exato. E é escandaloso, Mara, não chega a ser escandaloso, é escandaloso, a gente pode ser direto sobre isso, porque é algo que não deveria acontecer, é algo que foge do padrão, foge do que é o correto, né? Do que é até o jogo limpo, do que é o jogo honesto para uma eleição, né? Você não pode ter o abuso de uma máquina pública dessa forma. Eu acredito até que cabe se avaliar nessa situação para uma reforma política futura, para algo que venha a mudar para as próximas eleições, também sobre o caso de ser necessário uma descompatibilização do cargo de presidente da República para quem for concorrer a uma reeleição. Agora porque, assim como você tem outros cargos onde os candidatos eles precisam se descompatibilizar, o presidente deveria também, né, de certa forma. E cabe agora o eleitor, né? Na verdade, é o eleitor, nesse momento, o personagem que tem poder nas mãos, né? Literalmente nas mãos, porque vai lá digitar o número do candidato no dia 2 de outubro. Mas cabe o eleitor, né, doutor Guilherme, ter, nesse momento, conseguir olhar o que está por trás disso tudo, né? Então, quer dizer que você tem 4 anos para fazer as coisas, aí você vai fazer em 2 semanas? Em 1 semana? Ou em 3 meses? É tudo até como eu venho falando, venho conversando muito, venho falando em alguns lugares, Mara, que é o seguinte: para você escolher o seu candidato, você tem que estudar o que ele vem fazendo, o que ele fez, o histórico dele, o passado dele, todas essas coisas, para poder priorizar e saber em quem você vai votar. Até o pessoal acaba vindo perguntar: você é cientista político, escolhe aí quem que eu vou votar. Eu não vou escolher o voto de ninguém. Longe disso, nunca vou escolher o voto de alguém. Mas o que eu vou falar é justamente isso, de que você precisa parar e pensar nas propostas, parar e pensar no que está acontecendo, no que é que esse candidato fez ou vai fazer, e seja de deputado distrital, deputado estadual, até presidente, né? E é isso que tem que contar, e o eleitorado precisa pensar nesse poder que ele tem a partir do dia 2, né, quando ele for votar. Com certeza. Doutor Guilherme, obrigada, um bom dia e até amanhã. Bom dia, Mara. Até amanhã. Um abraço para você e para os nossos ouvintes. Um abraço. Tchau, tchau. E Alessandro Saturno ainda está com a gente, Jailson? Alessandro Saturno, que é aí o senhor dos bastidores, né? Vai continuar aí cobrindo aí essa pauta das eleições, né, Alessandro, pra gente? Mara, o doutor Guilherme falou uma coisa que eu não sei se você também é cobrada nisso. As pessoas perguntam: tá, mas e aí? Quem você vai votar, né? Quem você indica para votar, né? Quem é? E outra coisa, Mara, você foi muito... Gente, coitado do eleitor, né? O eleitor, cabe ao eleitor, cabe à polícia meter cadeia nas pessoas que estão fazendo ilegalidade, né? A lei está aí para ser cumprida. Se o povo burla, a lei... mas nesse caso, né, Alessandro, quem tem poder agora, nesse momento, para definir as coisas é o eleitor, né?
Alessandro Saturno, vamos lá, que já que você está desde 5 horas da madrugada a postos, eu faço questão de ressaltar isso aqui, né? Para o ouvinte perceber, ver que a equipe não para de trabalhar. Manhã, tá? Então, pois é, a equipe não para de trabalhar. Mas Alessandro Saturno, confeiteiro, jornalista e coaching também. Qual é a mensagem do dia? Frase do dia, né? Vamos uma frase, porque mensagem é uma coisa muito longa, não pega, não então, fixa. Vamos à frase. A frase é o seguinte, olha, não existe fracasso, existe desistência. E para você e o nosso querido produtor Jailson, eu preparei uma que eu acho que vocês hoje precisam dessa motivação. Já diz a nossa querida Bíblia, né? Olha, Mari e Jailson, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Beijo, bom dia, até amanhã. Olha, que lindo! Fiquei sem palavras. É isso aí, a alegria vem pela manhã. Um beijo, Alessandra, até amanhã. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, quer colocar a opção de pagamento pelo Pix na conta de luz. Quem traz mais detalhes é a Mônica Vieira. Mônica, conta essa novidade. Pois é, Mara, olha, mais uma praticidade para o consumidor, afinal, hoje em dia, né, Mara, é raro um lugar que não ofereça essa modalidade de pagamento, né, o via Pix. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública para saber a opinião dos consumidores sobre o Pix como opção de pagamento das faturas de energia. A ANEEL chegou a firmar um acordo de cooperação técnica com o Banco Central, isso em 2020, para que o Pix se torne uma alternativa para o pagamento da fatura. Depois dessa consulta pública, a proposta é que seja oferecido um QR Code de pagamento. Para quem tiver interesse em participar, dando opinião sobre esse assunto, a consulta pública ficará aberta de hoje até o dia 13 de outubro, pelo e-mail ct042-2022@aneel.gov.br. Se essa modalidade, Mara, for aprovada, as distribuidoras de energia do país terão um prazo de 90 dias para se adequar. Volto com você. Obrigada, Mônica. E eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Mas olha, não deixe de participar com a gente aqui no Primeira Edição. Mande sua mensagem para o 61 982 49 36 72. A sua participação é muito importante aqui no Primeira Edição. E eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que já faltando menos de 20 dias para as eleições, é justo os candidatos se beneficiarem com as emendas do orçamento secreto? Acha que é justo? É uma disputa justa? Então, mande sua mensagem para a gente, para o 61 982 49 36 72. Eu volto já já. Fique comigo. Mais Brasil News, primeira edição, volta já. De segunda a sexta, você acompanha aqui na Mais Brasil News, Concurso em Dia. Dicas, sugestões e muita informação para você que está estudando para concursos. Concurso em Dia. De segunda a sexta, dentro do Mais Brasil News, segunda edição. Às vezes eu tenho vontade de dar um chacoalhão em você para ver se você acorda. O dono do seu voto é você. Não dá para desperdiçar voto no menos pior. Se você acha que o Lula e o PT fizeram errado, ou se você acha que o Bolsonaro também fez o errado, não vote neles não. Eu sempre fiz o certo e o meu compromisso com você é seguir assim, fazendo o certo juntos. E juntos a gente pode mudar o Brasil. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Olá, sou Flávio Werneck, 4411, candidato a deputado federal. Segurança, educação em tempo integral e valorização dos servidores públicos. O combate à corrupção tem que ser levado a sério. A união dos trabalhadores, públicos e privados, é fundamental para evitar que você perca a qualidade de vida, o colégio dos seus filhos e o atendimento à saúde. É Werneck na veia e DF no coração. 4411. Bora voar com Diego Maia.
Maristela mandou um direct lá no meu Instagram falando que tá se sentindo injustiçada. Ela tá precisando ganhar mais e o chefe não quer dar aumento. Ô Maristela, deixa eu te falar uma coisa, minha amiga. Quanto mais valor eu gero para a empresa que me contrata, mais chances eu tenho de ser melhor remunerado. Seja nesta empresa ou outra aí fora. Pega a visão, minha amiga. Não é mais, o jogo não é mais daquela pessoa que chega no horário, que faz o trabalho que tem que ser feito, dá 6 horas e vai embora. O jogo hoje é de quem agrega valor, de quem gera valor. Quando você pegar essa visão, o teu chefe vai perceber. Se ele não perceber, outro aí fora vai comprar teu passe. Pegou a visão? Me siga no Instagram para mais ideias para te ajudar a crescer e a vencer. diegomaia.com.br. Guerreiro, sempre no apoio ao trabalhador da construção civil e rural. Guerreiro, 90013. Meu nome é Fran Mendonça, 90180. Vamos prosperar, é justo prosperar. Conheço bem os problemas das cidades satélites. Meu nome é Ismar Carvalho, 90901. Eu sou Jackson, candidato a deputado distrital 90123. Valoriza o seu voto, valoriza a sua cidade. Eu sou daqui, 90123. Deputados distritais PL. Você é trabalhador terceirizado que sofre com assédio, coação, que quer alguém para lutar pela progressão de sua carreira. Vote Ricardo Caiafa para distrital 22007. Comandante Genilson chegou, 22389. Deus, família e comunidade. Mais do que propostas, um propósito para o DF, 22001. Pela saúde, educação, segurança e o desenvolvimento rural, vote Roosevelt Vilela 22193. Solaí, o sapateiro, 44244. Vou trabalhar pela educação, com mais cursos profissionalizantes. Vou lutar por mais escola de tempo integral e mais vaga de creche para as nossas crianças. Por isso, preciso do seu voto. Olaí, 44244, deputado distrital. Eu sou a mudança que a política do DF precisa. Seja você também um agente de mudanças. Vote João Renato 44555. De segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite, você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo das celebridades no Pode Mais, com Matheus Baldi. Bastidores, fofocas, novidades. Pode Mais, 7h30 da noite, aqui na Mais Brasil News, 101.7. Notícia e música na mesma sintonia. Em Brasília, são 8h36. De volta com o Mais Brasil News, primeira edição. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo de validação de informações do ProUni. A nova data vai até sexta-feira desta semana para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada. Os candidatos têm de enviar as informações para fazer a validação das informações e dar prosseguimento à vaga. Além disso, as universidades vão ter até o dia 22 de setembro para informar no sistema do Ministério da Educação a lista de alunos aprovados ou reprovados. A prorrogação no prazo vem depois de que estudantes reclamaram de instabilidades no site do MEC. E uma pesquisa mostrou que menos de 3% dos cursos à distância no Brasil tem a nota máxima no MEC de qualidade. Andrews Neri traz mais informações. Os dados foram divulgados em uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Educacionais, o INEP. O levantamento mostrou que apenas 2,3% dos cursos à distância em todo o país tiveram nota máxima no indicador de qualidade do governo federal. De acordo com a pesquisa, os cursos presenciais têm melhores notas nesse tipo de avaliação do que aqueles com formato EAD. Mesmo assim, no último ano, o número de matrículas no ensino superior é maior na modalidade à distância. Atualmente, já são mais de 2 milhões de brasileiros estudando nessa modalidade. Apesar dos dados que chamam a atenção em relação às notas dos cursos à distância, apenas 6,2% dos cursos presenciais têm nota máxima no Ministério da Educação. O estudante Gabriel dos Santos é aluno na modalidade EAD e conta por que escolheu esse modelo. A opção pela escolha do ensino à distância se deu principalmente por conta da minha rotina de vida atualmente e pela flexibilidade, principalmente de poder estar em casa ou até mesmo no trabalho. Após o expediente
em poder estar cursando também, né? As notas calculadas pelo Ministério da Educação vão de 1 até 5. Uma nota ruim no medidor que ficar abaixo de 3 pode resultar em punição para as instituições. Das faculdades à distância analisadas pela pesquisa do INEP, quase metade ficaram com nota entre 1 e 2 no medidor. Mesmo assim, o professor Juliano Barbosa salienta que esse tipo de ensino traz vantagens ao estudante. As aulas em AD, como um todo, elas vão proporcionar para ti um papel ativo no teu ensino e aprendizagem, no teu ensino mesmo. Ou seja, ao invés de tu estar sentado na aula e absorvendo aquilo que o professor está te passando de forma passiva, você vai conseguir, absorver esse material de forma ativa. E você é o protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Com isso, você vai conseguir adquirir um ritmo de estudo que com certeza vai ampliar teus horizontes. Para a Rádio Mais Brasil News de Brasília, Andrews Néria. E mais de 80% dos consumidores de supermercados compram alimentos e produtos pela internet, de acordo com um levantamento feito por uma plataforma mundial de ciência de dados do consumidor. A Luana Moura traz os detalhes. Por outro lado, somente 37% do que é gasto no mês pelos entrevistados é feito online. Segundo a pesquisa, o e-commerce, comércio eletrônico, serve para reposições pontuais e compras de conveniência. De acordo com o índice de preferência do consumidor, as lojas físicas seguem como formato de compra preferido. O levantamento foi feito com 10 mil consumidores sobre 47 redes supermercadistas do Brasil. Além disso, o supermercado é o formato de loja mais visitado no decorrer do mês, com 84% de indicação dos consumidores. Porém, o levantamento aponta que os clientes também frequentam outros formatos, como hipermercados, mercearias e sites em geral, para escolher o que se adequa melhor à necessidade do momento. O motorista de caminhão Rodolfo de Souza Alves é uma das pessoas que utiliza o meio para comprar alimentos, sendo o principal o iFood, pois para ele é mais prático e econômico. Porque eu não preciso sair de casa, não preciso gastar gasolina, eu corro menos risco em casa do que às vezes saindo para comprar alguma comida. A babá Kelly dos Santos Fernandes também utiliza sites para fazer compras em geral, mas procura alternativas seguras. Eu já fiz compras até de supermercado, muito mais prático, chega tudo bem certinho, no horário combinado. Para mim que trabalho o dia inteiro é bom essa praticidade, que eu não preciso chegar do trabalho e ainda ir no supermercado e pegar fila. O economista Newton Marques explica que essa prática aumentou muito no período de pandemia de Covid-19, quando as pessoas quase não saíam de casa. E agora, com essa volta, o retorno aos hábitos e costumes que eram antes da pandemia, não aconteceu necessariamente que eles voltaram àqueles hábitos. Então, eles, mesmo que não existe mais essa possibilidade como exigência de fazer compras através do e-commerce, pagamentos online, eles mantêm uma certa fidelidade a esses hábitos e costumes. Agora, não há essa necessidade, mas depois que eles descobriram, eles acabam continuando a fazer as suas compras dessa forma. Para a Mais Brasil News de Brasília, Luana Moura. E o governo simplificou as regras de entrada de viajantes que vêm de outros países para o Brasil. Andrews Neri está de volta e traz os detalhes. A decisão foi divulgada em uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, simplificando algumas medidas de controle adotadas por conta da pandemia de Covid-19 para a entrada de estrangeiros no país. Agora, a medida permite que viajantes não vacinados entrem no país desde que apresentem o teste negativo para a doença. Já quem for vacinado vai precisar apenas mostrar o cartão de imunização para poder entrar no Brasil. As medidas foram afrouxadas depois de 2 anos, onde as regras eram mais rigorosas no país. Para a infectologista Ana Helena Germoglio, a medida acompanha a decisão de outros países que também adotaram regras mais flexíveis por conta da atual situação epidemiológica da doença. Alguns países já estão fazendo isso, como vários países da Europa, França, Portugal, Espanha, em relação à liberação de solicitação de vacina completa ou até de solicitação de teste para entrar no país. E esses países não vêm apresentando um aumento do número de casos secundário a essa liberação. E muito provavelmente é o que vai acontecer aqui no Brasil também.
O que a gente precisa ter em mente é que essas medidas podem e devem ser revistas sempre que a gente se deparar com um cenário epidemiológico diferente, como, por exemplo, se a gente tiver um aumento do número de casos ou surgimento de uma variante que responda de forma diferente ou inferior à vacina. Em nota, a Anvisa diz que a medida simplifica os controles existentes, pois permite a qualquer viajante cumprir algum dos requisitos necessários. Ainda segundo o órgão, a recomendação é reiterada pela Organização Mundial da Saúde, que ressaltou que as políticas para testes e quarentena devem ser revisadas regularmente. A nova medida já está em vigor e deve ser observada pelos viajantes e também pelos operadores de transporte aéreo, aquaviário e terrestre. Para a Rádio Mais Brasil News de Brasília, Endosneri. Vamos para o giro internacional. As recentes derrotas russas têm impactado o presidente Vladimir Putin. Os questionamentos começam a ser feitos dentro da Rússia, já que até a própria mídia estatal classificou a semana como difícil. Quem traz os detalhes é o Alessandro Saturno. Um programa dominical da Rússia abriu uma de suas transmissões fazendo uma admissão. Disse o seguinte: na linha de frente da operação especial que acontece na Ucrânia, esta foi a semana mais difícil até agora. Disse mais: ela foi particularmente difícil na frente de Kharkiv, onde, após um ataque das forças inimigas que superavam em número as nossas, as tropas russas foram forçadas a deixar as cidades que haviam libertado anteriormente. O Ministério da Defesa descartou os rumores de que tropas russas fugiram em desgraça. Já se passaram mais de 6 meses desde que Vladimir Putin ordenou uma invasão em grande escala da Ucrânia. Nos dias em que se seguiram, políticos, comentaristas e analistas russos na TV local previam que a operação militar especial se encerraria em poucos dias e que o povo ucraniano saudaria as tropas russas como libertadoras. Danilo Porfírio, doutor em Ciências Sociais e professor titular de Relações Internacionais e Direito, afirma que o avanço das forças ucranianas põe em xeque a credibilidade militar de Vladimir Putin. Nós devemos lembrar que a tal democracia russa, que tem mais cara de autocracia, acaba se legitimando por uma adesão popular, onde o líder é o líder viril, o líder forte, o líder competente, eficiente, vitorioso. O que acontece é que essa imagem poderá ser solapada. O segundo ponto é que, diante dessa desconfiança, a oposição ocupe espaços. Já vimos deputados federais da Duma na Rússia querendo o impeachment de Putin. São 2 casos muito pontuais, mas já mostram o quê? O enfraquecimento de Putin dentro da estrutura institucional política. Alessandro Saturno, repórter de Brasília, para Mais Brasil News. E a gente conversa agora com o nosso analista de assuntos internacionais, professor Marcos Vinícius. Bom dia, professor, tudo bem? Como é que você está hoje? Eu estou bem, e o senhor? Meio gripado, viu? Essa mudança de tempo em São Paulo está meio complicada. Não acredito. Sabe que aqui em Brasília também não está legal? A umidade relativa do ar está muito baixa. Ontem chegou a 10%. Aqui está chovendo, então... então aí tem umidade. Poderia me trazer um pouquinho de umidade para cá, né? Mas vai melhorar, professor. Toma um chazinho que melhora. Pode deixar. Professor, vamos aqui falar da questão Rússia e Ucrânia. Ontem o senhor já tinha comentado, né, que Putin já estava até sofrendo, até mesmo entre os aliados. E ontem, autoridades russas na Crimeia já começaram a deixar a Crimeia, né? E aí tem 2 questões que eu quero comentar com o senhor. A primeira é Vladimir Putin. A situação de Vladimir Putin nessa nova fase da guerra, e também de Biden. Porque isso acaba refletindo em Biden, né? Porque Biden apostou nessa resiliência da Ucrânia.
E ao contrário do que até mesmo Donald Trump criticou, né, falando que a Ucrânia ia apanhar, ia não sei o quê. E aí agora o mundo está vendo assim esse revés, né? São duas situações, uma complicada para Putin e Biden pode, através disso, poder conseguir um pouquinho mais de conseguir popularidade que ele não tem. Olha, Mara, é sempre muito complicado, às vezes a gente fala, né? E eu não quero parecer pró-Rússia ou coisa parecida, mas você sabe que numa guerra você tem batalhas e guerra, não é? No final das contas, você tem que pensar, claro que uma série de batalhas vencidas começa a gerar um impacto na moral do país que está perdendo a guerra. Então, resta saber se este crescimento da Ucrânia é uma tendência de vencer mais batalhas e isso eventualmente levar a vencer a guerra na Ucrânia, ou se isso vai ser uma batalha, mas se perde um contexto geral. Então, ainda eu acho que está muito cedo para isso acontecer. É normal que haja aí um desgaste de Putin com relação à opinião pública neste processo todo. É normal que venha aí um desgaste, afinal nós já estamos aí quase, acho que 6 meses já se passaram desde que essa guerra começou. E hoje em dia, na velocidade que tudo 6 meses na internet é uma década, não é? A impressão que se tem. Então, é por essa razão que isso pode gerar aí uma deterioração do poder do presidente Putin em razão desses fatores. Mas eu não vejo ainda um golpe acontecendo na Rússia ou coisa parecida, até porque, pelo controle que ele tem sobre o país e sobre a estrutura do Estado russo, mas principalmente, Mara, que o que aconteceria nesta situação em plena guerra se houvesse uma troca de poder na Rússia, o quanto que isso desestabilizaria e poderia ser uma derrota fragorosa nessa história toda em razão da desorganização que derivaria disso. Então é difícil, é um momento complicado, mas eu não acredito que o barco vai trocar de timoneiro nesse momento ainda. Então, você acredita que ainda é muito cedo, né? Ainda acho que sim. Embora em tempos de internet, essa guerra já tem uns 10 anos, né, Mara? Pois é, né? Chega, cansa, né? A gente está cansado, assim, se a gente está cansado, imagine os ucranianos, né? O povo, né? O povo ucraniano, que é o mais atingido nessa história, né? Que foi o povo que foi invadido, né? Então... Mas o que impressiona sempre, Mara, é como... Aí você falou do Biden, né? Que eu esqueci de comentar. Mas o que impressiona sempre é como surge dinheiro para comprar arma e não surge dinheiro para ajuda humanitária em outros lugares do mundo que estão passando por uma situação muito mais complexa. Para matar a fome nos países africanos. Você vê a Somália está indo naquela mesma direção da década de 80, lembra? Aquele pessoal do movimento We Are Africa, e aí Michael Jackson cantando por a fome na linha, Etiópia, toda essa situação. Somália está em algo parecido e é muito mais barato do que aquilo que está gastando na Ucrânia. Mas são situações diferentes, a gente entende isso, mas sempre me surpreende como aparece dinheiro mais fácil para arma do que para comprar comida quando o povo está passando fome, né? Então são situações complexas da geopolítica que a gente observa e tem que acreditar na questão da hipocrisia humana, né, e na decisão que ela toma em determinadas situações. Mas é um fato, né? E o presidente Biden, claro, que qualquer benefício, ele pousa aí como grande estadista que teve a visão de ajudar a Ucrânia. Então tem aí uma narrativa nesse sentido. Professor, olha, melhoras. Vai tomar um chá, tá? Para amanhã tá melhor. Se aquece aí, já que tá frio. Tô com um pouquinho de inveja. Não da gripe, não do resfriado, mas do tempo. Que aqui em Brasília não tá fácil não, viu? E olha que eu sou brasiliense.
Eu nasci vendo esse tempo nessa época do ano, mas eu não me acostumo não, viu? Ah, mas pelo menos não é igual ao Mato Grosso, né? Mato Grosso eu sempre dizia, quando você vai para Campo Grande, parece estar na antessala do inferno, né? De tão quente que é o lugar. Então, aqui o Juscelino chegou, quente, né? aqui JK mandou fazer o lago artificial, então já traz um pouquinho de umidade pra gente, mas mesmo assim, olha, tá difícil, tá? Ontem chegou 10% a umidade relativa do ar. Não. Mas pelo menos você não sente o calor da mesma forma que sente quando o lugar é úmido, né? Isso é verdade. Diferente a sensação. Com certeza. Melhoras, até amanhã. Obrigado, Mara. Excelente dia para você e para os ouvintes da rádio. Igualmente, professor. Tchau, tchau. Vamos para o trânsito? Gabriela Galo traz para a gente todas as informações do trânsito na manhã de hoje. Gabi. Bom dia, Mara. Vamos começar falando que a BR-070 está com trânsito intenso, passando pelo cemitério, sentido plano piloto. Quem está passando pelo viaduto do Pistão Sul vai sentir lentidão, principalmente no sentido EPTG. E por falar no EPTG, o trânsito está lento, passando pelo viaduto Israel Pinheiro, sentido plano piloto. E também um acidente ligeiro deixou o trânsito lento, passando por todo o Guará até a chegada com a Epig. Na EPA Sul, o trânsito está moderado, passando pelo Parkway, mas fica intenso, passando pela rodoviária interestadual. A EPNB que está mais difícil, com um trânsito lento desde o Balão do Riacho Fundo, por praticamente toda a via. E um acidente no início do setor policial sul também deixou o trânsito lento na via, Mara. O resto das vias do DF seguem com um trânsito normal a moderado. Obrigada, Gabi. E o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal julgou 2 ações sobre irregularidades de propagandas partidárias dos candidatos Ibanez Rocha e Leandro Graz, do PV. Grupo Norte de Comunicação, Rádio Mais Brasil News, eleições 2022. Com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, os 2 candidatos vão ter que retirar do ar propaganda eleitoral. Leandro Graz deverá retirar do ar uma propaganda eleitoral que associa Ibanez ao Pinóquio. Já Ibanez deverá retirar do ar uma propaganda em que Graz afirma que o MDBista propagou informação inverídica ao colocar a reforma do Cine Itapuã como algo já feito na atual gestão, sendo que as obras do local ainda estariam em andamento. E o Distrito Federal alcançou um recorde de calor ontem, chegou aos 35 graus e a umidade relativa do ar a 10%. O IMET alerta que o calor vai continuar hoje, viu? Então, presta atenção. Quem traz mais detalhes é a Gisele Peixoto. O Distrito Federal teve novo recorde de calor e os termômetros alcançaram os 35 graus na estação de Ponte Alta, no Gama. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a terça-feira foi o dia mais quente do ano. Hoje, o DF completa 130 dias sem chuva. O DF está em alerta vermelho, que significa grande perigo por conta da baixa umidade, que já chegou a 10%. De acordo com Amédes Luiz Melo, meteorologista do IMET, a tendência é de que o calor continue nos próximos dias. Há uma pequena probabilidade de chuva na próxima semana. A tendência para os próximos dias é de continuarmos com este mesmo cenário. Quente, seco e abafado, temperatura também pode chegar aí em torno dos 35 graus nos próximos dias e a umidade relativa do ar nas horas mais quentes ficando em torno de 10%. Previsão de chuva? Por enquanto não, mas aí existe uma possibilidade sim lá para a próxima semana. As chuvas devem chegar mesmo somente com a entrada da primavera no final de setembro. O clínico médico Marcos Pontes fala dos riscos à saúde e os cuidados que devem ser tomados durante esse período. Causa lesões em peles, onde você pode ter processos alérgicos, eczemas, ressecamentos, fissuras. Isso causa também problemas na via aérea respiratória. Faz com que você respire um ar mais seco e você acaba perdendo umidade pro meio, o que resseca a sua via respiratória. Um outro problema é ocular também. É uma época onde
acaba ocorrendo conjuntivites, ressecamento ocular. Para combater isso, você precisa se hidratar vigorosamente. Segundo o INMET, 2022 tem um dos períodos mais longos de estiagem desde o ano 2000. No domingo, o intervalo se igualou ao de 2017, com 127 dias. Nos últimos 22 anos, o recorde ocorreu em 2010, quando a capital federal teve 130 dias sem chuvas. De Brasília, para a Rádio Mais Brasil News, Gisele Peixoto. Como disse o médico aí, é muito importante a gente se hidratar nesse momento aqui, que a umidade relativa do ar no Distrito Federal está baixa, né? Principalmente pessoas que têm hipertensão, doenças ligadas à questão cardiovascular, essa questão de alergia. É muito importante a pessoa se hidratar, tem que se hidratar bastante. A água é tudo nesse momento. E por incrível que pareça, as atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estão parcialmente suspensas desde 2015, após a Controladoria Geral da União constatar em uma fiscalização irregularidades na gestão do serviço. Por conta disso, o Ministério Público Federal foi à Justiça cobrar que o governo do DF restabeleça o funcionamento integral do serviço. Desde então, o Ministério da Saúde interrompeu o repasse de recursos federais da União, porque o GDF ainda não adotou nenhuma medida a fim de regularizar a situação. Vamos ao esporte? Ana Paula Freire, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje é dia decisivo, dia de Copa do Brasil. Hoje tem o jogo da volta, Flamengo e São Paulo. No jogo da ida, deu Flamengo 3-1. O Flamengo pode perder por até um gol de diferença, que ainda classifica. Jogo no Maracanã às 9h45 da noite. Hoje também tem Liga dos Campeões. Tem Real Madrid e RB Leipzig às 4 da tarde. Manchester City e Borussia Dortmund também às 4 da tarde. Chelsea e RB Salzburg também às 4 da tarde. Ontem a gente teve Liverpool 2, Ajax 1. E no grande jogo da rodada deu Bayern de Munique. Bayern de Munique venceu o Barcelona por 2-0. Obrigada, Ana Paula. Até amanhã. Um bom dia para você. E o Mais Brasil News, primeira edição, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e amanhã tem mais, de 7h30 às 9 da manhã. Tchau, tchau. Você ouviu Mais Brasil News, primeira edição.